uma carne de pescoço pro torcedor do Fluminense, né? O Fluminense havia pedido a Libertadores de 2008 para a LDU, a Sul-Americana de 2009 para a LDU. Chegou agora a final da Recopa contra a LDU, mas conseguiu exorcizar esse fantasma. O Fluminense venceu diante da sua torcida e vai levantar mais um caneco. Falaremos muito sobre a exibição do Fluminense nesta noite contra o time equatoriano. Mais um título conquistado por Fernando Diniz, que entra para a história mais uma vez, para a história do Fluminense. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, mande sua mensagem pra gente, você torcedor tricolor, extravase, participe do programa conosco, tá legal? Hashtag Troca de Passes, tá aí na sua tela, vá lá no Twitter e converse com a gente. Carlos Eduardo Mansur, um jogo praticamente de um time só, porque a LDU incomodou muito pouco o Fluminense quando estava no campo de ataque, porque no campo de defesa até fez as suas. Certo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste Troca. Boa noite à torcida do Fluminense em especial, que está celebrando o título e celebrando principalmente ter tirado do caminho esse adversário indigesto que foi a LDU ao longo da história. Muitos tricolores que tinham na memória aquelas duas derrotas seguidas em finais, em 2008 e 2009, tinham nessa Recopa, que pode ser um título talvez menos importante em termos de status do que aquelas duas disputas, mas que ganhou muita importância para o tricolor por ter a LDU do outro lado. É natural, o futebol produz esse tipo de rivalidade, esse tipo de sentimento no torcedor, e ele é absolutamente legítimo. Então, é uma noite para a torcida do Fluminense se lembrar por muito tempo, celebrar por muito tempo, e terminou vencendo o jogo o time que buscou ganhar o tempo todo, né? A LDU teve muito pouco a oferecer do outro lado do campo. Entrou, aparentemente, no Maracanã, tentando fazer o tempo passar e que fazer o jogo caminhar ou com o empate que daria o título a ela, e não conseguiu incomodar o Fluminense nem sequer nos minutos em que teve um jogador a mais entre o primeiro e o segundo gol do Fluminense. Então é difícil dizer que o resultado é injusto, por mais que a gente possa discutir aqui sobre a atuação do Fluminense. Só mais um detalhe interessante, a gente conversou muito durante o período de janela sobre o Fluminense estar dobrando a aposta num perfil de jogador numa fase de carreira mais avançada. É uma amostragem ainda muito pequena para dizer se a temporada vai dizer que isso funciona ou não, mas hoje você ter alguns jogadores com essa experiência no banco terminou por ser fundamental para mudar a dinâmica do jogo, para mudar a cara do jogo. Especialmente o Renato Augusto, o Douglas também, mas especialmente o Renato Augusto teve papel fundamental na mudança do que foi o jogo de hoje. Entrou muito bem o Renato Augusto, né? Fez poucos minutos, é verdade, mas minutos de boa intensidade, boa dinâmica e clareza sobre o que pode fazer dentro de campo, mesmo já com uma idade avançada. Alex, boa noite. O Fluminense conquista mais um título e não abriu mão em nenhum momento do seu jeito de jogar, né? Ficou com a bola, como já era previsto no intervalo, o Diniz trouxe o André pra zaga, a gente conversava até no primeiro tempo, né? Falei, pode ter certeza, vai tirar o Felipe Melo. A gente estava conversando, né? Falei, pode esperar, vai tirar o Felipe Melo. O Eduardo Barros já estava suspenso, então o contato hoje era com o Felipe. E vai colocar o jogador de ataque, que é o John Kennedy. Foi expulso de novo, né? Segunda final sul-americana do Fluminense e nas duas, John Kennedy acabou expulso, e por motivos diferentes. Mas ele fez a mudança, o Fluminense amassou a LDU e conseguiu os gols que precisava. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo está em casa, o torcedor e todo mundo envolvido nessa família fluminense, quebrando de novo mais esse paradigma para se libertar realmente de títulos que ele ainda não tinha conquistado. Isso é importantíssimo, ainda mais contra o rival que foi a LDU. Lógico, ela veio aqui com aquele jogo frio, esperando o tempo passar, tentando beliscar algum tipo de contra-ataque. Ali no primeiro tempo até teve uma escapadinha ou outra ali, mas aí também vem um cara importantíssimo que eu acho que foi a questão do Thiago Santos. Foi bem no jogo, né? A saúde dele, a velocidade, ele é impressionante. Porque não que o Felipe, que o Felipe estava avançado, né? Ele estava mais para construir. E o Thiago sozinho. O Thiago era praticamente o último homem, né? Tanto o Felipe Melo quanto o André jogavam à frente. Exatamente. Ele fazia a função absolutamente defensiva, né? E ele foi super bem. Às vezes tem gente que pode falar assim, poxa, mas às vezes ele estava longe do atacante, mas não, ele precisa, é melhor ele ter, porque ele também confia na velocidade dele. Então foi um jogador importantíssimo nessa condição. E o Fluminense é no Fluminense, por mais que, igual o Mansur falou, num dos dias mais inspirados tecnicamente, vamos dizer assim, para a questão de criatividade, por mais que a LDU atrapalhou, jogo decisivo, é fazer isso que tem que fazer. Dentro de casa, amassou, ficou o tempo todo ali em cima e uma hora realmente acaba furando, né? Aquele quinto homem que era feito aqui do lado direito, no momento que ele não fez o quinto homem por aqui, eles tomaram o gol. É impressionante. Então você precisa fazer isso o tempo todo e o Fluminense te exige muito. Então e sendo assim, o que o Mansur falou, eu acredito também que ao longo do ano o Fluminense vai seguir incomodando. A não ser que machuque 5, 6, 7 jogadores ao mesmo tempo. Porque você vê que o padrão ele é esse, já está encarnado em todo mundo ali. E é o jeito de jogar que incomoda demais o adversário também, né? É muito difícil, Felipe. É muito difícil você ficar minimamente com a bola. E você tem que ter gás para suportar isso. Então, parabéns ao Fluminense. Acho que é uma baita conquista de novo. Essa foto aqui de todo mundo, e tem, lógico, gente faltando aqui.
é muito legal porque você conquistar coisas assim importantes no futebol é eterno, ainda mais títulos inéditos como esse pessoal está conseguindo agora. Outra coisa, reparem na foto que um jogador da final de hoje não está presente. Exatamente o Samuel Xavier, é o Guga quem está nessa foto. Essa foto foi tirada no primeiro jogo, né? Lá em Quito, no Equador. Samuel Xavier passou por um período se recuperando de lesão. Hoje fez sua primeira partida na temporada. E o Diogo Barbosa, né? Tá o Marcelo. É verdade, tá o Marcelo aí, hoje começou o Diogo Barbosa, o Marcelo entrou, verdade. Bem visto, Alex. Agora, tenho que dizer, o Samuel Xavier fez um grande jogo hoje, né? Mesmo sem o ritmo ideal, pelo menos para mim, participou com muita lucidez dos lances de ataque, chegou à linha de fundo diversas vezes, fazendo aquelas ultrapassagens que são costumeiras para ele dentro desse time do Fluminense, e só saiu porque sentiu algo ali no final do jogo, já na parte final do segundo tempo, quando acabou substituído pelo Guga. Mas é impressionante a regularidade do Samuel Xavier nesse time do Fluminense, e o quanto, pelo menos para mim, foi hoje assim. Acho que o Fluminense talvez tenha feito seu melhor jogo no ano, pelo menos foi um jogo brilhante, mas acho que foi a exibição mais constante do Fluminense no jogo. Samuel Xavier teve uma participação fundamental. Não concordou, Mansur? Você me olhou, ficou pensando... Não, em relação ao Samuel Xavier eu concordei. Sobre a atuação do Fluminense. Aliás, eu não concordei, não é exatamente com a atuação, eu não concordo um pouco com a avaliação de vocês sobre o Fluminense ter sido o Fluminense. No seguinte ponto, ficar com a bola hoje era quase uma consequência natural do que seria o jogo diante do que a LDU vinha fazer no Maracanã para qualquer time que fosse enfrentar a LDU nessas circunstâncias do jogo. A LDU ia ficar atrás e naturalmente a bola ia ficar com o Fluminense. O que me chamou a atenção é porque não é uma novidade do Fluminense, não é dizer que o Fluminense fez algo hoje no Maracanã que ele nunca fez, não é isso. Vou antecipar. A quantidade de cruzamento. Não, os pontas abertos. Tá. O Fluminense foi para uma espécie de plano B que o Diniz utilizou em alguns momentos pontuais da última temporada, sem acumular, fazer o que o Fluminense tem de característica que mais o distingue, que é acumular jogadores no setor do campo, superpovoar aquele setor, sobrecarregar um setor do campo e trocar passe curto para tentar infiltrar. O Fluminense manteve áreas de um lado, Queno do outro, laterais por dentro, e aí o Samuel Xavier para mim foi importante, que era o único jogador que de fato dava profundidade. No espaço entre lateral e zagueiro, ele quase sempre ultrapassando. Mas o Fluminense quase sempre teve, e o Fluminense quase sempre rende menos quando joga assim. Ele se aproxima mais de um time comum, não que ele seja comum, porque ele é um ótimo time de futebol, mas ele se aproxima mais de um time comum quando joga nesse formato do que quando ele faz o seu jogo. O Fluminense termina o primeiro tempo quase sempre buscando o jogo do lado, área pouco ocupada. Isso, cruzamentos pra em desvantagem, 21 cruzamentos no primeiro tempo. Muita coisa. Para mim, esse retrato de um Fluminense que para mim fazia uma atuação abaixo do necessário para furar uma defesa que bloqueava tanto a área, isso vai até perto de 70 minutos de jogo. A grande mudança para mim tá... O que era o Fluminense no primeiro tempo? Os pontas abertas, os laterais por dentro, 5 homens empurrando a última linha. Arias, Cano, Queno, os 2 laterais. E o Ganso, nesse jogo um pouco mais, vamos dizer, um pouco de menos de aproximação do Fluminense, com o campo maior ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele era o homem da primeira bola, tentando organizar o jogo por trás. Só que pouca chegada. Quando o Ganso vem armar o jogo atrás, ele se aproxima pouco, não é um jogador dessa dinâmica. E aí a grande mudança para mim da entrada do Renato Augusto é que ele é um jogador capaz de ser um organizador e de se aproximar para trabalhar em espaço curto. Envolver, tentar um drible, uma troca de passe curto e entrar na área. Na hora que sai o cruzamento do lado direito pro gol do Arias, tem 4 jogadores na área da LDU. E o último, o que tá na trave mais distante, né, que tá por trás da defesa, que é o Arias, está sem marcação. Ali eu acho que a dinâmica do jogo com o Renato Augusto mudou característica da forma de atacar do Fluminense e o Fluminense começou a envolver mais. Mas na verdade, eu acho assim, o Fluminense, que foi Fluminense, e nós falamos, ele não foi tão bem tecnicamente, né? Errou muitos passes, teve os cruzamentos errados, teve passes errados até lá atrás, que não é comum. Teve um time parece que ansioso para fazer a pressão, mas ao mesmo tempo é uma bola virada, algo assim que... muito tempo, às vezes só aberto, não fazendo essa aproximação, sendo que eu poderia, dentro do posicionamento da LDU, eles poderiam ter feito um jogo também um pouco mais por dentro, mas o Ganso ele sempre veio por fora. Do lado direito é o que saiu mais jogadas, né? Por causa do Samuel Xavier e até o Martinelli que ia por lá, com o Arias, enfim. Só que realmente no domínio do jogo, da posse de bola, o Fluminense foi Fluminense, mas eu também concordo que, e falei na primeira fala, não foi brilhante, né? Como não foi brilhante. Não foi tão bem. O Arias fez os 2 gols, mas ele teve dificuldade de criar também, que é o jogador mais criativo. Mas vejam vocês, ainda assim, não foi brilhante, mas para mim foi um bom jogo do Fluminense. Sim. No primeiro tempo, o Fluminense criou 3 situações bastante claras para fazer o gol, né? Teve aquele chute do Queno que a bola tinha endereço. Dava a impressão de que a bola entraria, né? O goleiro não chegaria na bola, foi um chute forte, a bola pega no Arias ali, que estava dentro da pequena área, em posição de impedimento.
Teve uma do Samuel Xavier que ele vai ali de fundo, cruza pra trás, o Cano domina a bola e perde um gol que ele não costuma, né? perder. E normalmente ele bate de primeira. Isso, ele dominou, a bola subiu um pouquinho, ele pegou ela. Eu acho que o cruzamento veio um pouquinho mais atrás dele, ele sentiu a necessidade de dominar a bola. Exatamente. E teve ainda a do Martinelli, que ele fica de frente pro goleiro, né? Não tava com o corpo completamente equilibrado. Tava a perna esticada. Isso, mas tiver, ele ainda consegue chutar longe, né? E o goleiro espalma. Veja que com toda a dificuldade, o Fluminense ainda criou boas situações para sair na frente do placar. Porque a LDU não teve um lance de gol praticamente no primeiro tempo, foi ter lá no segundo, né? Então, assim, acho que quando eu disse que foi, para mim, um dos melhores jogos do Fluminense no ano, o Fluminense não vinha jogando bem na temporada, né? Dentro desse cenário, acho que hoje foi um jogo acima do que o Fluminense tem produzido nesse retrato recente. O jogo mais importante que o Fluminense disputou até agora na temporada, né? Natural também a mobilização seja outra, a concentração outra. Aí deram um jogo com as circunstâncias da altitude que precisam ser sempre ponderadas, enfim. Então acho que era até normal que o Fluminense fizesse o primeiro jogo. Quiser mostrar aqui no campinho como estava o Fluminense? Vai lá, moço. Até para ilustrar o que a gente estava discutindo, né? Essa aqui é a formação basicamente inicial. O Fluminense não chega a ficar nesse desenho em muitos momentos do jogo. Só afastar aqui o pessoal do banco. Então tinha o Keno Arias bem abertos. Melo, Thiago Santos por trás da saída. E o Ganso vinha muito pegar essa bola aqui atrás. Buscar dos volantes, buscar dos zagueiros, recebendo por aqui. Direito ali, quase sempre puxando um pouco para esse lado. E a bola quase sempre vindo para esses lados e pouca presença de área, né? As boas chances, o Samuel Xavier atacando esse espaço aqui, né? O Arias atraindo a marcação de um lateral, embora o Zambrano, volante da LDU, que fizesse esse quinto homem, que o Alex citou muito bem, por vezes tentasse preencher a última linha, mas por vezes sobrava espaço para o Samuel fazer esse ataque. Essa foi mais ou menos a dinâmica do primeiro tempo. Acabava ficando alguns jogadores, por vezes você tinha o Martinelli por aqui, com o Samuel um pouco mais atrás, mas quase sempre fazendo cinco homens na frente. Aí veio o segundo tempo, vamos botar aqui de novo o time mais ou menos posicionado para botar as trocas, né? Primeiras trocas foi o John Kennedy no lugar do Felipe. Saiu o Felipe Melo, veio o André, como é habitual. O John Kennedy começa a se mover por trás do Cano, ora atacando esse espaço, ora atacando esse, e ainda com a chegada de um dos laterais. Fosse o Diogo Barbosa, fosse o Samuel Xavier. Não mudava muito o desenho de atacar. Depois teve a entrada do Diogo Barbosa, do Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. O Marcelo aí já não vai atacar tanto esses espaços, ele fica mais como organizador por trás. Mas já começa, até cruzamento, que ele faz muito perigoso, muito. Né? Renato Augusto no Ganso. E o Douglas Costa no Keno, mas aí tem a inversão, né? O Arias vai para a esquerda. Passa para a esquerda e o Douglas jogando pelo lado direito. E aí você tem essa mudança, você tem o Martinelli mais presente no campo de ataque, ou o Samuel Xavier, e o Renato Augusto jogando muito próximo. Por vezes vindo organizar, mas jogando muito dentro da área. E uma das jogadas do Renato, né, Mansu? Ele vem driblando, ele dribla 3 adversários pelo lado esquerdo da área, do ataque do Fluminense, consegue fazer o cruzamento no chão, né, e a zaga afasta. E depois ele vai sofrer o pênalti do lado direito da área. Nesse bico da área aqui. A jogada do primeiro gol começa com uma combinação Samuel, Renato, Douglas. Quando o Douglas vai fazer o cruzamento, você tem esses 4 homens atacando a área. A bola sobra pro Arias. E aí que a gente às vezes fala da questão do Ganso. Se ele... a gente gostaria de vê-lo, lógico que vir aqui de frente, para você pegar e passar a bola, é genial e tal, mas para ele é mais simples. Para um jogador talentoso como ele jogar um pouco mais aperto, como o Renato também faz em alguns momentos. Sabe, quando você tá falando isso, eu tô lembrando do Muricy. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. De ter entrevistado o Muricy e ele dizer, olha, tenho conversado muito com o Ganso, com a qualidade que ele tem que jogar mais perto da área, ele não pode entrar na área tão poucas vezes. Quando o Muricy era técnico do Santos, e o Ganso jogando no Santos. Isso lá no começo, veja quanto tempo faz. E o Muricy já falava sobre isso lá atrás, que o Ganso tinha que jogar mais perto da área, porque ele tinha boa batida na bola, chutava bem, tinha capacidade de decidir os jogos, não só com passes, mas também com a qualidade que ele tinha na finalização. E a gente está aqui 10 anos depois e você está falando a mesma coisa, ou seja, o Ganso nesse aspecto, ele não conseguiu evoluir, né? Você vê, o jogo ele gosta desse jogo, esse que é o problema. E quando coloca ele de segundo volante aqui, que ele está aqui para trás, parece que ele tem disso. Por isso que se tem um Renato na frente para dar sequência nisso que ele faz de passe, beleza. Mas como o André, Martinelli, esses volantes, Alexander e outros, eles conseguem achar. Então, eu jogar realmente entre essas duas linhas, tem que ser alguém que tem mais capacidade. Muitas vezes eu ouvi isso jogando de meia, que às vezes você quer ir buscar a bola. Não, eu preciso realmente ficar esperando aqui, porque é aqui que é a zona de perigo, de criação. Então, a sequência da jogada era sempre mais importante. Então, o Ganso ali também poderia fazer um papel, às vezes, mais interessante, mais importante do que às vezes está o Martinelli lá de costa, está o Samuel Xavier lá de costa, entende? Em alguns momentos, mas aí depende. Enfim, a questão dele é a ideia nossa vendo aqui futebol. Tem uma outra questão, né? Como o Arias tem conseguido resolver os jogos, né? Que fase o Arias, de novo, o Arias é um grande jogador. O Arias é daqueles jogadores que eu olho
Como é que ele tá no Brasil? Penso que ele é um jogador de mercado de ligas grandes. Não sei se talvez não na elite da elite, mas com lugar para jogar em ligas mais importantes. Eu te falaria ainda que qualquer um desses times maiores que pega ele para jogar, cara, porque ele vai trabalhar lá com uma outra mentalidade, com outro grupo, com outra condição, só que ele tem todas as ferramentas para jogar. Porque ainda mais nesse momento que ele tá maduro, né, cara? Não, e Alex, é assim, ó, ele é técnico, ele tem boa finalização, tem força, ele tem muita força, ele é rápido, né? Tem boa visão de jogo, ou seja, um jogador um baita assistente, um baita finalizador. Ele trabalha muito defensivamente. Muito, e ele tem se tornado cada vez mais decisivo, né? De participar dos lances que vão resolver o jogo pro Fluminense. É um jogador importantíssimo nesse ano que o Fluminense tem de estadual do Rio, com aquela atuação memorável contra o Flamengo no ano passado, que vai ficar marcada na trajetória desse time, a Libertadores, que é o título mais importante da história do clube, e agora essa Recopa fechando um ciclo, né? Ele é absolutamente fundamental. Ele é um nome fundamental e de muito destaque nessa trajetória do Fluminense. É um jogador de qualidade muito alta. Não, sem dúvida. Outra coisa que acho que vale a gente destacar aqui é Thiago Santos. Foi um jogador altamente contestado quando foi contratado, né? Inclusive nós aqui, a gente se perguntava, né? Pô, mas o Thiago, será que ele vai conseguir se adaptar ao jeito do Fernando Diniz de jogar? 34 anos fazendo dupla com um zagueiro de 40. Pois é, e aí a gente pensava que o Thiago, ele sempre foi um grande marcador, né? Um grande roubador de bolas, um cara que na parte defensiva ajudava muito com todo o vigor físico, ele sempre foi um cara de vigor físico muito alto. Mas a gente sentia que o Thiago tinha dificuldades, como tem na parte técnica do jogo, né? De criatividade, jogador de passes mais curtos, menos passes para frente, e normalmente não é o que o Diniz mais usa nos times dele. E o torcedor do Fluminense criticou demais a contratação do Thiago Santos. Por que contratar o Thiago Santos? O que ele vai fazer no Fluminense? O Diniz está inventando. E eis que Thiago Santos tem se transformado num grande zagueiro, né? A vitalidade, a rapidez compensa as deficiências técnicas dele. E ele tem sido importantíssimo para quando o Fluminense é atacado, e um dos defeitos, né, do Fluminense, mas uma das vulnerabilidades do Fluminense era a bola lançada nas costas da defesa, e ele tem se mostrado muito útil nesse aspecto para evitar... Seguro. Isso, e evitar lances de perigo desse tipo contra o Fluminense. Verdade, né? verdade. E olha só, vamos esperar o restante da temporada, porque existe uma coisa... O recorte é pequeno, claro, né? Não estou falando só sobre os elogios aí, não, acho que os elogios são pertinentes. O que eu estou dizendo é em relação à questão técnica e de saída de bola. Porque ele, certamente, enquanto ele está jogando e no dia a dia, ele está recebendo do Diniz estímulos que provavelmente ele não recebeu em outros clubes, que se exigia dele um outro tipo de comportamento, de se livrar da bola, ou da bola longa, ou de outro tipo de saída de trás. Sim. Muito possivelmente, como aconteceu com o Fábio aos 40 anos. Verdade. Né? Uma transformação. A evolução do Fábio com os pés a calma dele com o pé, mesmo que não seja para dar o passe mais difícil. E mesmo que assim, às vezes a gente fala, tem gente que eu acho que também piora mais o Thiago do que de repente... ele tem mesmo, ele não é o refino técnico, não é o dele, só que o cara quando sai de volante e vem jogar pra zaga, normalmente ele tem facilidade, porque daí ele tá sempre de frente mesmo, facilita, ainda mais nessa maneira de jogar, mas ao mesmo tempo, você pode ver que às vezes um passe ou outro, quando tá mais apertado, tem um pouco mais de dificuldade, mas ele tem compensado da maneira que é importante ter um cara desse para defender e se complementa, ou jogando com o André, ou jogando com o Felipe Melo ali, para dar essa segurança realmente pro time, quem tá com a bola jogar, se for para errar, para tentar para errar, não tem problema. Outra coisa, o Thiago, desde a época de Palmeiras, sempre se destacou pela bola aérea também. Né? Ele sempre foi um cara de fazer gols em faltas laterais, em escanteios. Então acho que isso no aspecto defensivo também tem ajudado, porque tanto ele quanto o Felipe são ótimos na bola aérea, né? Eles têm um tempo de bola muito bom, têm ótima impulsão, força física. Malandragem no corpo. Exato. Corpo. Então, até aqui, né, nesse momento, nesse recorte da temporada, o recorte do Thiago de novo, como o zagueiro ainda é pequeno, mas tem se mostrado uma bela dupla aí, tem se complementado bem Felipe Melo e Thiago Santos. Né? Sim, agora é um início bastante animador. Não era fácil, porque ele entra no lugar de um jogador que era vital, inclusive nesse processo de saída de bola, né? Nino. Porque o Nino tinha uma capacidade, não é só o passe, o Nino tinha muito a coragem da condução da bola, né? E se o adversário marcasse os demais, é muito comum você ter adversários que vão pressionar e deixam um jogador da defesa mais livre para obrigar ele a conduzir. O Nino tinha essa capacidade de conduzir a bola, esperar o adversário chegar para entregar. E é uma qualidade nata, né? É genuína a mais, é diferente. A característica do Nino realmente já nasceu mais técnico do que o Thiago, né? Agora, ver como vai ser ao longo da temporada, como é que o Fluminense vai conseguir proteger essa dupla. Para eventualmente times que contra-ataquem mais, que busquem mais as costas. Vai haver outras situações de jogo. Claro. E ver como essa dupla vai funcionar. É lógico que a gente vai ver hoje, e o jogo de hoje, eles dominaram. Só que a LDU parece que ele não veio assim com algo de... ambição. Quando tinha, nenhuma.
E óbvio que vai encontrar times que se pega esse nível de jogo do Fluminense de erro, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, naturalmente, nos contra-ataques, mais estruturados e tudo, porque os times também vão querer ganhar. Então a LDU já veio com um propósito desse jeito. Mas o Fluminense, ele tem algo que ele abre mão disso daí, ele sabe dos riscos que eles correm, principalmente nos jogos que eles não estiverem acertando tecnicamente. E para fechar sobre o Thiago Santos, né, ele tá deixando no banco jogadores que foram contratados, né, que são os zagueiros, por exemplo, o Marlon, que chegou no ano passado, muita gente imaginava que o Marlon ia chegar, botar a camisa, não chegou bem, ser um né? titular, não chegou bem, é verdade. O Antônio Carlos foi contratado esse ano também imaginava-se que seria um jogador que seria titular com alguma frequência. Do Fla-Flu, né? Isso, mas também estava no banco hoje, então ele tem preferido ainda assim a improvisação, que talvez já não seja mais uma improvisação, talvez até o próprio Thiago já tenha assumido a função de zagueiro, falou, qual a sua profissão? Zagueiro. Então ele tem conseguido essa proeza. Tem que destacar um ponto que para mim é negativo no time do Fluminense nesse início de temporada. O Cano está um pouco abaixo do que costuma produzir, né? Se a gente pegar o jogo de hoje, de novo ele não conseguiu se destacar, conseguir fazer o que ele mais sabe, finalizar com a qualidade que ele costuma. O Cano, normalmente é assim, né? O Cano tem um começo de temporada mais lento, depois ele vai crescendo de produção. Então o torcedor está nessa expectativa, mas para mim está um pouco abaixo ainda do que costuma produzir. Não, eu estou sendo exigente demais. Normal. O sarrafo ficou alto, né? Muito alto para ele. O Fluminense se habituou a vê-lo resolvendo muitos problemas. Assim. Hoje eu acho que foi um jogo que, em tese, o time jogou mais no campo ofensivo, que, em tese, poderia tê-lo abastecido mais. Em alguns jogos, muitos momentos, o Fluminense, quando vem defender atrás, traz todo mundo para perto da área, né? E o Cano, às vezes, vem se desdobrar trabalhando atrás. Às vezes recebia a bola na frente com pouca opção, mas hoje o Fluminense jogou mais ocupando o campo de ataque, ele teve uma ótima chance no primeiro tempo. Vai aguardar, né? A tendência é ele retomar o caminho do gol com naturalidade. É um jogador que, esse tempo todo de Fluminense, deixou sua marca com frequência. Uma dúvida aqui, ó. Rodrigo Xavier, na nossa hashtag Troca de Passes, mandem as suas mensagens para cá no Twitter. Rodrigo Xavier diz o seguinte: Felipe Diniz, se Arias fosse brasileiro, estaria na lista do Dorival amanhã? Possível. É possível. Pelo que está jogando. Né? Ele já é um titular da seleção da Colômbia hoje, né? Hoje ele tem jogado como titular frequente da seleção da Colômbia. Mas poderia estar convocado sim. Deixa eu ver aqui mensagens de vocês. O professor Juscelino manda um recado para você aí, Alex. Juscelino Rezende. Diniz, avisa o seu colega Alex que o São Filé e nossa fisiologia vão recuperar todos que tiverem problemas. Não vamos ter 5, 10 jogadores machucados, como querem os adversários. Vamos buscar outros campeonatos em 2024. O Tricolor já sofreu muito. Basta, agora é só alegria. Ô, Juscelino Kubitschek, mas eu não falei isso. Eu falei só vai ter problema se caso acontecer. E até o Samuel Xavier demonstra uma capacidade de treinamento para ele chegar num jogo desse depois de um tempo parado e exercer realmente a função, fazendo todos os movimentos com uma capacidade assim que não é muito comum. É isso aí. Deixa eu mostrar os números do jogo para vocês aqui no Troca de Passes. O que foi esse Fluminense 2, LDU 0 no Maracanã, com mais de 60 mil torcedores. O Fluminense é campeão da Recopa com esses números aí, ó. Posse de bola, 67% do Fluminense contra 33% da LDU. Finalizações, 23 finalizações do Fluminense, 5 apenas da LDU, que não chutou nenhuma bola no gol, olha só. Nenhuma finalização no alvo, contra 5 do Fluminense. Escanteios, 8-4 Fluminense, faltas 8 do Fluminense, 15 para a LDU. Na outra página, impedimentos 3-3, passes trocados 661 do Fluminense e 209 da LDU, 88% de precisão dos passes do Fluminense contra 75 da LDU, 6 desarmes do Fluminense, 16 da LDU, 2-2 em cartões amarelos, 2 cartões vermelhos para o Fluminense, 1 para a LDU. Mas aí tem cartão de quem não estava em campo, né? Isso, porque o Diogo Barbosa, o assistente técnico. Isso, o Diogo Barbosa já tomou quando estava no banco de reservas depois da expulsão. Aliás, é bom destacar, porque a gente vai passar a vida falando isso, mas é o nosso papel falar. Um dos pontos negativos do jogo, para mim, é a arbitragem. Eu concordo. Primeiro, extremamente permissiva com o antijogo que começou no primeiro tempo. Isso. Deu 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo, que só o goleiro sentado foram 4. O Domingos, cada bola que ia no gol ou ia para fora, a gente tinha que esperar a boa vontade dele de resolver reiniciar o jogo, né? Porque era demorado. Alguns lances de cartão que ele demorou demais a aplicar. E aí, para mim, há um lance do jogo em que o defensor da LDU disputa uma bola no alto com o Ganso. A cotovelada. E dá uma cotovelada. Aquele lance acontece dentro da área com a bola em jogo. Isso. Me assustou o VAR não ter chamado. Foi não é questão claro, do VAR achar que era vermelho ou não vermelho. É questão de achar que é falta. Falta dentro da área. Pênalti. Não foi pênalti, Alex? Deus me livre.
Se não foi, aquilo ali não foi pênalti. Ele esqueceu a bola, deu uma cotovelada no Ganso, claro, e Cara, foi braço. no limite da grande área, né? Dentro da área, pênalti, e o árbitro se negou a dar. E depois teve a expulsão do John Kennedy, né? Até tava comentando, né? A gente tava assistindo o jogo juntos, eu e o Alex, e aí até achei que o John Kennedy toca a bola. Você acha que foi na passada ou pisão? Eu achei que foi na passada. Eu não tive essa- eu tive a dúvida se ele fez um gesto técnico para pisar no jogador, mas era difícil de não expulsar, Olhando o lance, é né, difícil olhando expulsar. o lance, como ele acaba realmente pisando na coxa do jogador da LDU, não era lance pro VAR chamar e invalidar a expulsão. Eu vendo o lance, mas eu concordei com a tive a expulsão. impressão que a bola tá no chão, né? E o John Kennedy toca a bola e depois a sola... Deu pra perceber que se o Fluminense realmente fosse depender do árbitro pra algo, é que o pênalti não tinha como marcar esse, né? Não, pênalti. Pelo O amor de pênalti Deus. do Renato foi muito pênalti, né? Ele tava perto, né? Mas se esperasse por ele, ia ficar meio difícil de ver o resultado, né, cara? É isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais, vamos trazer as entrevistas, vamos ouvir Fernando Diniz. O dinizismo está cada vez mais forte, hein, nas Laranjeiras. Vai se consolidando como Acho que a gente talvez o vai ter maior treinador da história do Acho que Fluminense. a gente vai ter um desses trabalhos bastante longevos, né? Bastante. Tá com cara, né? Salvo alguma intercorrência de proposta, algo que seduza o Diniz, mas assim, resultado, ele parece absolutamente feliz no clube, a torcida absolutamente feliz com ele, parece desses casamentos que a gente vai ver, ter a chance de ver no futebol brasileiro um trabalho longo acontecendo. E sabe, conhecendo o Diniz, conheço bastante o Diniz, assim, de várias conversas com ele, eu tenho a impressão de que se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão, só uma proposta assim muito fora do comum, do tipo de treinar um exatamente. clube na Europa, uma coisa, olha, treinar a seleção brasileira de novo, Uma né? dessas experiências que passam uma vez na sua frente. Eu não vejo o Diniz, por exemplo, recebendo uma proposta de um outro clube brasileiro Não, de jeito nenhum. que Eu o não- faça me surpreenderia. brilhar os olhos Me e deixar o surpreenderia. Fluminense para assumir um outro clube, Agora, por exemplo. agora. E ele mexeu no conceito, na metodologia do clube. Isso aí já foi inserido, né, cara? É um troço que é difícil de você mudar. Lógico que pode, às vezes, ter um desgaste de alguma maneira no Brasil, sei lá, alguns jogadores saírem. Pode acontecer, mas ali na frente. Eu também não vejo realmente essa troca, não. Eu olho pro Fluminense e imagino o Fluminense fechando a temporada com o Diniz lá, com total certeza. E acho que isso é um trabalho que vai seguir. E até porque hoje em dia, como foi já para os jogadores que vieram ano passado, Guga, Keno e tudo, o Fluminense se torna cada vez mais atrativo, para que os jogadores queiram vir. Então ele vai ter essas opções desses jogadores que ele recebeu esse ano também. Isso é gratificante, é pelo trabalho. E só pra fechar aqui, desculpa. Não, fechar não, você manda aqui. Não, é que assim, a gente falou do. Fica tranquilo, do nós só Thiago, temos mais uma hora. Foram menos minutos no decorrer do jogo. É impressionante a capacidade do Renato Augusto, enquanto ele tá bem com fôlego para estar no jogo, o impacto que ele faz numa partida de futebol, ele parece que reordena o jogo ao redor dele, né? Que pena que o tempo passa. É né? uma pena. É um prazer ver o Renato Porque jogar. ele é um jogadoraço. É um jogadoraço. E teve tantos problemas físicos. Imagina, né, a gente poder ver o Renato mais inteiro, mais novo, né, por mais tempo. É um jogador que para mim um craque de bola. Um craque de bola, jogadoraço. tudo certo, né? Tudo que faz acontecer leva inteligentíssimo. Ele parece que tem a leitura de tudo que está acontecendo no campo. É muito impressionante. E Eu acho que ele joga com o ponto com você falando ponto. com ele. Não, eu não. Ah, você não? Eu não ia ter a capacidade de ser daqui. Quem sou eu para dizer o Renato Augusto hoje? E é um jogador que faz falta, inclusive, para a seleção brasileira, né? Nos momentos em que ele esteve bem com o Tite, Copa como de 2018, jogador. Porra, boa foi parte sempre da importante. dificuldade que a seleção tem quando chega na Copa é da dificuldade de encontrar o substituto para ele. O Tite acaba passando o Felipe Coutinho, que partia da ponta direita, para ser o outro meia, junto com o Paulinho na frente do Casemiro. Isso. E a questão é que aquele lado esquerdo se desequilibra um pouco, porque ali o triângulo passa a ser Coutinho, Neymar, que partia da esquerda, Marcelo por trás. Defensivamente fica um setor frágil e o Coutinho, como um meia, né, num tripé de meio, tinha mais campo para ele percorrer e aí fisicamente o Coutinho sentia. O Renato Augusto ele preenchia perfeitamente a função daquilo que o Tite esperava. Não é à toa, o Paulinho Diniz. infiltrador, o Renato Augusto organizador. Não é à toa que o Diniz vem, absorve essa qualidade. Realmente ele faz a gente seguir acreditando, coisa que muitos treinadores, não, isso aí caminha demais, esse trota demais. É muito bom, eu não quero, né? É isso aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Fluminense. Aliás, vamos continuar falando do Fluminense, porque no final de semana tem clássico pelo